Neste vídeo, analisaremos o que uma pessoa precisa saber antes de se tornar uma testemunha de Jeová, considerando aspectos doutrinários, práticos e sociais, bem como uma obediência irrestrita e sem espaço para questionamentos de seus líderes, chamados de corpo governante. Analisem comigo as doutrinas e crenças fundamentais. Sejam bem-vindos ao canal História de Lealdade. Vamos para o tema. Antes de tomar a decisão de estudar e fazer parte da organização das Testemunhas de Jeová, é crucial compreender profundamente os princípios doutrinários, as práticas e as implicações sociais dessa escolha. A organização das Testemunhas de Jeová é uma organização religiosa com crenças e práticas distintivas que frequentemente entram em contraste com as de outras religiões cristãs e com normas sociais comuns. A adesão à religião implica compromissos significativos que afetam a vida pessoal, as relações familiares e sociais, bem como a visão de mundo do indivíduo. A natureza de Deus e Jesus Cristo. As Testemunhas de Jeová têm uma visão única sobre a natureza de Deus e Jesus Cristo. Acreditam que Jeová, o nome de Deus, é o único Deus verdadeiro, rejeitando a doutrina da Trindade, que é aceita por muitas outras denominações cristãs. Jesus é visto como o Filho de Deus, mas não como Deus. Segundo as testemunhas, ele é a principal criação de Jeová e não possui a mesma natureza divina que Deus. Esse ponto de vista pode ser um dos aspectos mais desafiadores para alguém que vem de uma tradição cristã mais tradicionais, pois a compreensão tradicional de Jesus, como parte da Trindade, é central para muitas outras igrejas. O reino de Deus e o fim do mundo. Uma das crenças centrais das Testemunhas de Jeová é a iminente vinda do reino de Deus e o fim do sistema atual de coisas. Elas acreditam que estamos vivendo no último dia e que em breve ocorrerá a batalha final entre as forças do bem, representadas por Deus, e as forças do mal, representadas por Satanás. Este evento, conhecido como Armagedon, resultará na destruição de todos os ímpios, enquanto os justos, os membros da organização, serão poupados. Esta perspectiva pode ser alarmante para aqueles que se consideram mais céticos em relação a profecias apocalípticas. O papel das Escrituras. As Testemunhas de Jeová usam a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é uma versão única da Bíblia traduzida pela sua organização. Embora esta versão seja baseada nas escrituras originais, há críticas quanto a algumas das traduções específicas, como a escolha de certos termos que refletem as crenças da organização. Para quem vem de uma tradição cristã que usa versões mais tradicionais da Bíblia, essa diferença pode ser um ponto de controvérsia. Práticas religiosas e requisitos de adesão. Batismo e testemunho. O batismo é um dos sacramentos mais importantes nas Testemunhas de Jeová. Para ser batizado, uma pessoa precisa demonstrar compreensão das doutrinas da organização e viver de acordo com seus princípios. O batismo é considerado como um ato público de dedicação a Jeová e como um sinal de aceitação das doutrinas e práticas da religião. Além disso, as Testemunhas de Jeová são incentivadas a pregar ativamente a sua fé, seja por meio de visitas porta a porta ou outros meios, como o uso de literatura religiosa. Normas de comportamento pessoal e moral. As Testemunhas de Jeová possuem um código moral bastante rígido, que cobre áreas como comportamento sexual, uso de substâncias, ética no trabalho e nas relações sociais. Por exemplo, a organização proíbe o uso de tabaco, álcool em excesso e a participação em atividades que envolvam violência ou comportamento imoral. A castidade é altamente valorizada e práticas como o casamento entre pessoas do mesmo sexo são rejeitadas. Muito embora, ex-associados têm relatado abusos frequentes de álcool, até entre os líderes do alto escalão, como anciãos, viajantes e até membros do corpo governante. Rejeição a práticas consideradas pagãs. As Testemunhas de Jeová têm uma visão muito específica sobre práticas culturais e festivas. Elas não celebram feriados como o Natal, a Páscoa ou aniversários, considerando essas celebrações como de origem pagã. Para muitos, isso pode ser um dos aspectos mais difíceis de adaptar, pois essas celebrações estão profundamente enraizadas em muitas culturas e famílias, tornando-se um ponto de separação entre os novos convertidos e suas famílias e amigos. Atualmente, devido às pressões de governos, eles estão revendo muito desses dogmas. Implicações sociais e familiares. Isolamento social e relacionamentos com não crentes.
Uma das implicações mais profundas de se tornar uma testemunha de Jeová é o impacto nas relações sociais. A organização ensina que os membros devem evitar convívio com pessoas que não compartilham das mesmas crenças, particularmente em questões que envolvem práticas religiosas e comportamentais. Isso pode resultar em isolamento social, especialmente para aqueles que têm amigos ou familiares que não são testemunhas de Jeová. Um lema que eu ouvia bastante na minha região era que a pior testemunha ainda é melhor que o melhor mundano. Deixe nos comentários se você já ouviu isso ou algo parecido. Rejeição a ex-membros e dissidência. Outro aspecto importante a considerar é a política de exclusão da organização, que pode ser uma experiência emocionalmente devastadora para quem é expulso ou que decide sair da religião. As testemunhas de Jeová praticam o que é conhecido como desassociação, onde os membros que violam gravemente os princípios da fé podem ser excluídos da congregação. A prática também se aplica a pessoas que voluntariamente deixam a religião. Os amigos e familiares são instruídos a cortar relações com aqueles que foram desassociados, o que pode resultar em um profundo sentimento de rejeição. Lembre que você só sentirá esses efeitos e verá quão traumático pode ser quando passar por isso. Impactos familiares e psicológicos. Além do isolamento social, as testemunhas de Jeová podem experimentar desafios emocionais e psicológicos devido às suas rígidas normas de conduta. A pressão para se conformar com as expectativas religiosas e a constante vigilância podem gerar sentimento de culpa ou inadequação. Para aqueles que crescem na fé, pode ser difícil questionar suas crenças dado um ambiente altamente controlado e o treinamento em doutrinas repetidas. O sistema de governo e a hierarquia das testemunhas de Jeová. A autoridade da torre de vigia. As testemunhas de Jeová são guiadas por um corpo governante central, conhecido como a Sociedade Torre de Vigia. Esse grupo é considerado a autoridade suprema em questões doutrinárias e práticas. Eles emitem publicações, organizam programas e gerenciam a estrutura religiosa global das testemunhas de Jeová. A relação entre os membros e a liderança é de total obediência, e questionamentos sobre as decisões da liderança são desencorajados. Para aqueles que valorizam a autonomia religiosa ou a liberdade de pensamento, isso pode ser um ponto de atrito. O sistema de punições internas. Dentro da organização, há um sistema disciplinar que pode resultar em repreensões, afastamento ou até a desassociação para membros que não cumprem as expectativas. O processo de disciplina interna é muitas vezes conduzido por anciãos, que são líderes locais da congregação, mas as decisões podem ser influenciadas pela liderança central. Esse sistema pode gerar estresse e ansiedade, especialmente quando um membro sente que está sendo supervisionado de perto. Antes de tomar a decisão de se tornar uma testemunha de Jeová, é fundamental que a pessoa compreenda profundamente as doutrinas, práticas e implicações sociais dessa escolha. Embora a religião ofereça um forte senso de comunidade e de propósito para seus membros, também há desafios significativos, incluindo limitações sociais, familiares e pessoais. O impacto de aderir a uma fé com normas rigorosas deve ser cuidadosamente ponderado. A decisão de se tornar uma testemunha de Jeová não é apenas uma escolha religiosa, mas também uma escolha de vida que pode afetar todos os aspectos da vida cotidiana de uma pessoa. Procure se informar em fontes externas à organização para você se inteirar de tudo o que está envolvido antes de dar o passo para o batismo. Faça isso com toda sinceridade e com um espírito de pesquisa. Afinal, o que está envolvido é a sua vida e seus valores como pessoa. Espero que este vídeo seja de ajuda para todos os que estão ou pretendem se afiliar às Testemunhas de Jeová. Comente livremente a sua opinião e terei prazer em responder, na medida do possível. Muito obrigado e até o próximo tema.